Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Unidade que transforma. A Igreja que Deus quer. Lição 7. Pecado, o elemento da discórdia. Romanos 6, 1 a 4. Introdução. Um dos aspectos mais destacados pelos crentes, como sendo o pior defeito de uma igreja, está relacionado com a comunhão. Para acabar com esses problemas, algumas sugestões são sempre válidas, como o aumento de programações sociais e confraternizações. Porém, por mais que isso ajude, será que vamos à origem do problema? Os conflitos entre irmãos são tão antigos quanto o próprio pecado, e é com isso que devemos lutar e nos preocupar. Vamos estudar hoje o quanto nossos pecados são responsáveis pelos sofrimentos que temos em relação a Deus, à Igreja e em relação às pessoas mais próximas de nós, as que mais amamos. Tópico 1. A quebra da união com Deus. O efeito mais trágico do pecado no ser humano é que ele o distancia do seu Criador. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. Em outras palavras, para que haja comunhão com Deus, o pecado tem de ser eliminado. Essa não é somente uma mensagem para não crentes, mas também para crentes. É claro que, de uma forma definitiva, o cristão não precisa mais se preocupar com o pecado, pois a vitória de Cristo lhe dá a plena garantia de vida eterna. Porém, no cotidiano, a busca pela santidade deve ser seu maior objetivo, porque se estamos vivos para Deus, temos de ser santos, porque Ele é santo. 1 Pedro 1,16, Levítico 11, 44 e 45. Vejamos com clareza duas realidades. A. Praticar o pecado só nos leva ao desejo de praticá-lo ainda com mais intensidade. Salmo 42, 7. E ao afastamento cada vez maior de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Essas palavras foram proferidas por Deus ao povo da aliança. Elas nos fazem entender o círculo vicioso que se chama pecado. A palavra de Deus nos dá exemplos disso. Homens que serviram a Deus e que de uma hora para outra deixaram-se enredar pelas artimanhas do pecado
e se distanciaram. Davi cobiçou a mulher do próximo, segundo Samuel 11, 2 e 3. Adulterou com ela, versículo 4. Tentou encobrir o pecado com uma mentira e, por fim, matou o marido da mulher com quem havia adulterado. Nesse processo, Davi separou-se do Senhor. Isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, segundo Samuel 11, 27. Por causa disso, o Senhor lhe enviou o profeta Natã. B. A intimidade com o Senhor provoca uma profunda consciência do pecado. Vejamos o que alguns homens disseram quando tiveram esse contato. Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Isaías: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 5. Ezequiel: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Ezequiel 3, 22 e 23. Daniel: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel 10, 9. João: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. A Bíblia nos diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1. Essa ação de Deus é definitiva na vida do cristão. Essa ação de Deus é definitiva na vida do cristão. Porém, cada vez que peca, ele sente sua fé abalada quanto a esse ensino bíblico. O crente sofre porque dá as costas ao Criador e Salvador de sua vida. Adão e Eva experimentaram isso após cometerem o primeiro pecado. Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus. Gênesis 3, 8. Tópico 2. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 6. Paulo está escrevendo a pessoas que ele considerava como cristãos genuínos. Sua recomendação
é para que deixemos as práticas do velho homem, porque essas práticas são tão sedutoras que podem chegar a escravizar-nos por completo. Paulo ilustrou isso na sua própria vida por 2 vezes. A primeira, logo no capítulo seguinte: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. A segunda, em outra oportunidade, ao escrever aos Coríntios: esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Essa exortação era muito útil para aqueles cristãos romanos, porque Paulo achava descabido que alguém, dizendo-se salvo por Cristo Jesus, fosse dominado pelas suas próprias paixões. Romanos 6:12. Creio que os cristãos subestimam o poder do pecado que habita no coração do ser humano. Muita culpa é colocada sobre o diabo. Não se preocupe, ele terá o seu quinhão na hora certa, mas todo pecado é obra da carne. Quando pensamos na quantidade de coisas estranhas ao Evangelho que tem acontecido dentro das nossas igrejas, percebemos que os cristãos estão subestimando o poder do pecado sobre sua vida. Adultérios, pastores sendo disciplinados, fofocas, namoros à moda do mundo, etc. Parece que essas coisas estão se tornando normais. Será que a igreja não tem sido dominada pelo desejo carnal dos seus membros? Afinal de contas, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7:21-23. Ao ver a realidade da igreja atual, parece que o cristão moderno faz uma dicotomia entre pecado e pecado. Para ele existem pecados escandalosos, e esses devem ser evitados: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Gálatas 5:19-20. Só que as obras escravizadoras da carne não se limitam a questões socialmente inadmissíveis, mas abrangem outras que a sociedade pratica e o crente imita. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Gálatas 5:20. Hoje em dia,
vemos igrejas evangélicas nascerem com muito mais frequência que algumas décadas. É maravilhoso saber que o Evangelho está crescendo em uma nação idólatra como a nossa. Mas muitas vezes, os meios usados para isso são questionáveis. Novas igrejas nascem por causa de brigas, invejas e facções. Parece, portanto, que esta última categoria de pecado não tem incomodado os cristãos. Não são somente correntes grossas e pesadas que podem nos prender. Correntes delicadas e banhadas a ouro podem nos imobilizar do mesmo modo. Mas, para o crente, as correntes são coisa do passado. Andemos em novidade de vida. Romanos 6, 4. Tópico 3. Desunião entre irmãos. 6, 5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Romanos 6, 5. Há uma união vital entre todos os crentes. Essa união não é caracterizada por afinidades ou gostos pessoais, mas exclusivamente por aquilo que Cristo fez por nós. O rompimento dessa unidade é o primeiro sinal do domínio do pecado sobre a nossa vida. Tomemos como exemplo, novamente, Adão e Eva. A proposta da serpente foi que, no dia em que dele comerdes, fruto proibido, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5. No momento em que comeram do fruto, abriram-se os olhos de ambos. Gênesis 3, 7. Depois que Deus decretou o castigo de cada um, Adão, Eva e serpente, ele disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, 22. Na verdade, o que Deus quis dizer é que, com o pecado, o ser humano passa a querer ser seu próprio Deus, e cada um passa, por si só, a tentar decidir o que acha certo ou errado. Ao ser confrontado por Deus pelo seu pecado, Adão reagiu, argumentando que a culpa tinha sido da mulher. Portanto, a culpa tinha sido do Deus que lhe deu a mulher. Gênesis 3, 12. Nesse momento, Adão já exerceu o seu poder de decidir e julgar, como Deus faz, só que não de um modo santo e perfeito. O exemplo do que fez Adão foi diretamente seguido por Caim. Este resolveu ser seu Deus e resolveu seu problema da maneira que julgou correta. Matou seu irmão. Gênesis 4, 1 a 7. Quando o crente está em pecado, o senhorio de Cristo na vida é parcialmente esquecido, e ele novamente tenta, segundo seus próprios critérios, discernir o certo do errado. E como no caso de Adão, a única coisa que ele consegue
é arranjar confusão com seus semelhantes. É interessante observar que a ação do pecado conseguiu fazer com que Adão brigasse com a única pessoa que existia além dele sobre toda a face da terra. Por isso, percebemos o quanto é maléfico para a igreja se apenas um de seus membros estiver enfermo. Então, entendemos por que todos sofrem com ele. 1 Coríntios 12, 26. Conclusão. Nossa consciência de pecado é determinada pelo nosso relacionamento com Deus. Quanto mais perto da luz estivermos, mais consciência dos nossos pecados teremos. Pois Deus é luz, e todas as coisas são claramente vistas perto da luz. João 3, 21, 1 Coríntios 3, 13. Quem está perto da luz consegue enxergar distintivamente o que é um pecador miserável. Essa foi a atitude de Davi. Mesmo homem segundo o coração de Deus, cometeu muitos pecados. Ele, porém, não dava desculpas ou procurava culpar os outros em seu lugar. Segundo Samuel 12, 13, 24, 10. Em vez disso, buscava o perdão de Deus e aceitava sua disciplina. Aplicação. Toda unidade obtida sem o combate real ao pecado é superficial e enganosa. Faça um autoexame e veja quais pecados têm encontrado abrigo em seu coração. Faça uma lista com esses pecados e crie estratégia para se afastar deles. Concluímos a leitura da lição 7. Pecado, o elemento da discórdia. Texto básico, Romanos 6, 1 a 14. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.